Boa noite, irmãos. É um prazer enorme estar com vocês. Que Deus venha abençoá-los em nome de Cristo Jesus nessa quinta-feira. Um momento muito especial de intimidade, comunhão com Deus. Nós queremos começar esse momento ouvindo uma oração com a nossa diaconisa, Darcy Camargo. Ela vai estar entrando no link e podendo então interceder e orar por esse culto de hoje. Então vamos orar com ela em nome de Cristo Jesus. Oremos. Querido Deus e Pai que estás nos céus, graças te rendemos, ó Deus, Amém. pelo privilégio de sermos teus filhos e de Amém, ter Jesus. o Senhor como Pai amoroso, cuidadoso, aquele que não nos desampara. Ah, Deus querido, muito obrigada, Deus, por mais esta oportunidade que o Senhor nos dá de ouvir a Tua palavra hoje, nesta quinta-feira. Nós queremos agradecer ao Senhor por este momento tão especial. Apesar das lutas e tribulações, apesar, ó Deus, de tanta tristeza que ocorre no nosso mundo, nós contamos, ó Deus, exclusivamente com a Tua proteção, exclusivamente, Pai, com a Tua bênção, com a Tua proteção sobre as nossas vidas, sobre a vida dos nossos entes queridos, sobre a vida dos nossos irmãos aqui na igreja. Pai querido, nós queremos abençoá-los, ó Deus, e através do Senhor, ó Pai, queremos te pedir a proteção para cada família que compõe a Igreja Cristã Evangélica de Cidade Jardim. Ó Deus, eu te peço bênção especial para o teu servo pastor, pela sua família, Senhor, pela irmã Maria Rosa, pelo Lucas, pelo Heber Júnior. Ó Deus, que eu sei que o Senhor tem colocado a tua mão santa e poderosa sobre a vida de cada um deles. Pai, o Senhor tem protegido o teu servo quando vai celebrar a ceia do Senhor, quando vai visitar os irmãos. Pai, continue abençoando, protegendo e guardando a sua vida. Agora, Deus, aquele que irá usar, Deus, a tua voz através da palavra do Senhor, o Senhor deu, ó Deus, a mensagem, que essa mensagem seja, Deus, aquela que nós estamos necessitando neste momento em cada coração. Pai, muito obrigada. Obrigada, ó Deus, pela semana que segue. Obrigada, ó Deus, pelos nossos lares. Nós choramos, ó Deus, e agradecemos, ó Pai, pela proteção do Senhor. Não só hoje, Jesus, mas contamos com a Tua presença santa, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado pela oração, que Deus te abençoe sua vida em nome de Jesus. E vamos ouvir um cântico aqui agora, queremos cantar com os irmãos, algo para celebrar ao nosso Deus, e que Deus esteja conosco, nos abençoando nesse cântico. Eis os milhões que em trevas tão medonhas jazem perdidos sem o Salvador. Oh, que irá as novas proclamando que Deus em Cristo salva o pecador. Todo o poder o Pai me deu na terra e como lá no céu, e depois de anunciar
coro santo, excelso, jubiloso, por todo sempre glória a ti darão. Todo poder o Pai me deu, na terra e como lá no céu, e depois de anunciai o Evangelho, e eis-me convosco sempre. Missionário José Carlos, é um prazer enorme ter você conosco nessa noite de hoje. É um privilégio poder ouvir o irmão e certamente seremos abençoados com a tua palavra, com a ministração que Deus tem posto no seu coração para abençoar a Igreja Cristã Evangélica da cidade de Jardim. Então eu clamo a você, ouvinte, que aprecie o que o missionário tem para ministrar na sua vida na noite de hoje. Vamos então ouvi-lo em nome de Cristo Jesus. Boa noite, meus amados, na graça e na paz do Senhor. É muito bom estar falando com os irmãos nesse momento, falando um pouco da palavra de Deus, daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Eu quero dizer que você é responsável pelo crescimento da igreja. Você tem uma responsabilidade. Muitas vezes nós dizemos que não sabemos como falar, mas eu quero dar alguns pontos para você nesse momento em que você poderá rever sua vida. Quero dizer para você que Deus não nos salvou para ficarmos simplesmente sentados, mas nós temos uma missão a cumprir. Em 1 João, capítulo 5, versículo 10, parte A, diz: quem crer no Filho de Deus tem o testemunho de Deus nele. E também em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 8, nos diz que porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia, como Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Versículo 9, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como, deixando os ídolos, vocês convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Amados, nós queremos nesse momento trazer para vocês, Deus lhe deu uma mensagem de vida. Deus lhe deu uma mensagem de vida para partilhar. Quando você se tornou cristão, quero dizer para você, da mesma forma você se tornou um mensageiro de Deus. Deus quer falar ao mundo através de você. Paulo disse: falamos diante de Deus com sinceridade, como homens enviados por Deus. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 17, na parte B. Você pode sentir que não tem nada para compartilhar, mas isso é apenas, eu quero dizer, apenas o inimigo tentando mantê-lo calado, silencioso, não querendo que você fale nada. E você tem um depósito de experiência que Deus deseja utilizar. Deus quer utilizar a experiência que você tem. Para quê? Para trazer outras pessoas para a família que é a igreja. Deus quer trazer outros, mas através de você. Você tem experiência. A Bíblia diz que em 1 João, capítulo 5, versículo 10, parte A, a Bíblia diz: quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo esse testemunho. Então, se você crê no Filho de Deus, você tem em você mesmo o testemunho. E eu quero trazer então para você uma mensagem, né? E essa mensagem
eu quero dizer para você que você tem condições de ser uma testemunha, de falar, de pregar. Sua mensagem de vida, ela, vamos dizer assim, ela pode estar dividida em 4 partes. Qual é a primeira? Seu testemunho. Meu amado, a história de como você iniciou o seu relacionamento com Jesus é muito importante. Eu conheci uma senhora em Montes Claros, norte de Minas. Eu estava ali, aquela senhora já havia se convertido há muito tempo, mas era uma senhora que não sabia ler, ela não sabia escrever, porém ela tinha uma paixão enorme por Cristo. E eu comecei a fazer um discipulado com ela, porque até então ninguém tinha discipulado aquela senhora. E ela me disse um dia que gostaria de falar, de pregar, de evangelizar. Mas ela disse, eu não sei ler, eu não sei nem falar direito. Eu disse, a senhora tem um tesouro, a senhora pode falar do testemunho, daquilo que Deus, como a senhora era antes, daquilo que Deus fez e daquilo que Deus está fazendo. A senhora ora, pede a Deus uma pessoa para que a senhora possa falar de Jesus para ela. E deixei aquela tarefa naquela semana. Na semana seguinte, quando eu cheguei, aquela mulher estava sorridente. Por quê? Porque ela havia pedido a Deus. Deus mostrou uma vizinha dela. E ali, ela começou a falar do amor de Deus para aquela vizinha, através do testemunho dela. Então, você pode falar às outras pessoas através do seu testemunho. A segunda parte, a sua lição de vida. Meus amados, meus queridos, as mais importantes lições que Deus lhe ensinou. Você pode, falar daquilo que Deus tem te ensinado. Agora, se você não tem uma vida com Deus, se você não tem tido uma oportunidade, uma vida constante com Deus, o que você vai falar? Se você não tem experiência nova com Deus, lógico que você não vai ter o que falar. Mas se você tem uma experiência, você pode falar daquilo que Deus tem feito na sua vida. E nós temos que ter uma experiência diária com Deus. Não podemos ser igual aquele homem que, tendo a experiência do Espírito Santo na sua vida, ele começou a falar e pessoas iam de longe para ver a experiência daquele homem, para ouvir, a experiência daquele homem. Só que um dia alguém disse, olha, escreve, porque uma hora você vai esquecer de alguma coisa. E ele escreveu. E as pessoas iam até ele, e ele então, ali naquele infante, ele pegava ali aquele testemunho escrito e lia para as pessoas. Um dia um senhor chegou e disse, olha, eu gostaria de ouvir a sua experiência. Eu fiquei sabendo que você tem uma experiência linda com Deus, através do Espírito Santo. E ele disse, mulher, vai lá dentro, traz a minha experiência. E a esposa voltou e disse, marido, o rato comeu a sua experiência. E aquele homem já não sabia mais o que falar, porque ele estava lendo uma experiência antiga. Nós não podemos ser como esse homem, nós temos que ter a nossa experiência no dia a dia. Experiência de vida com Deus. Terceira coisa é suas paixões de origem divina. Amados, as questões pelas quais você mais se interessa, segundo a forma que Deus lhe deu. O que mais tem feito parte da sua vida? O que você tem tido paixão na sua vida? É pelas coisas espirituais? Buscado aquilo que vem do alto? Vivido a palavra de Deus no dia a dia? Tendo um testemunho diante das pessoas? O que você tem vivido? O que temos vivido nessa pandemia? Como tem sido a nossa vida espiritual? Temos vivido como os outros vivem? Quarta coisa são as boas novas, a mensagem da salvação. Qual é a mensagem da salvação que você passa através da sua vida? Em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 2, diz que nós somos cartas vivas. E o que nós temos feito? Qual é a mensagem que temos passado? A sua mensagem de vida inclui seu testemunho. O testemunho é a história de como Cristo foi importante na sua vida. Será que Cristo está sendo importante na sua vida?
Ou as coisas desse mundo têm tido mais importância na sua vida do que Cristo? Pedro nos diz que fomos escolhidos por Deus para fazer sua obra e falar por Ele, a fim de dizer aos outros, noite e dia, a diferença que Ele fez para você. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, nós vamos ver isso aí. Amados, qual é a diferença que Deus fez na sua vida? Qual a diferença que você tem de você com Cristo e das pessoas no mundo? As pessoas com as quais você convive, que nós convivemos. As pessoas olham para nós e estão vendo alguma diferença? Ou nos pega fazendo as mesmas coisas, vivendo do mesmo jeito que eles vivem? Nós temos que ir na contramão do mundo. Esta é a essência do testemunho. Simplesmente partilhar suas experiências pessoais no que diz respeito ao Senhor, a Jesus, a Deus. Em um tribunal, não se espera que a testemunha debata o caso, comprove a verdade ou insista em determinar o veredito. Esse é o trabalho dos advogados. Mas a testemunha simplesmente conta o que lhe aconteceu ou o que viu. Jesus disse: vocês serão minhas testemunhas. Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Nós temos o Espírito de Deus, somos selados com o Espírito de Deus. Se somos selados, somos verdadeiros cristãos, verdadeiros discípulos, seguidores de Jesus, fazendo diferença nesse mundo, andando na contramão do mundo. Então, nós temos que testemunhar, fazer diferença. Sermos testemunha desse Deus que transforma, que liberta o homem. E não, vocês serão meus advogados, não é isto. Ele diz que nós seríamos testemunha e não seríamos advogados. Nós não temos que debater com as pessoas, tentar defender a Deus, Jesus, defender a Bíblia, não. Nós temos que pregar o Evangelho, testemunhar. E aí, o restante, o Espírito Santo vai fazer na vida das pessoas. Meus amados, Ele quer, Deus quer, Jesus quer que você, que nós contemos a sua história para os outros. Que nós contemos aquilo que Deus tem feito em nós para os outros. Ele quer que nós demos o nosso testemunho. Uma das partes principais da sua missão, meu amado, da minha missão na terra. Porque é original o testemunho que damos, daquilo que Deus está fazendo, daquilo que somos, quando as pessoas olham para nós. Não há outra história exatamente igual à sua ou à minha. Então somos somente as testemunhas de Jesus. E também podemos dizer então que somos pessoas com histórias diferentes que podem testemunhar daquilo que Deus tem feito. E eu quero dizer, somente você pode contá-la. Aqui pode contar aquilo que Deus está fazendo na sua vida, aquilo que Deus fez na sua vida. Se você deixar de compartilhar, de partilhar, ela será perdida para sempre. Se você não compartilha, se você não partilha com as pessoas aquilo que Deus está fazendo, aquilo que Deus fez na sua vida, essa história será perdida.
Quero dizer para você também, meu amado, nesse momento, você pode não ser um estudioso da Bíblia, mas eu quero dizer para você, mas você é uma autoridade quando se trata da sua vida, daquilo que Deus está fazendo na sua vida. Eu conheço um senhor, onde meus pais moram, ou melhor, minha mãe, né, que meu pai já faleceu. Aquele senhor, minha mãe convidava ele para ir à igreja, sempre que tinha alguma comemoração, aquele homem era convidado, minha mãe pregava, testemunhava para aquele homem. E ele sempre dizia, não posso ir que amanhã eu tenho que trabalhar. Isso durante a semana. Porém, no final de semana não dava nem para conversar com ele, porque ele largava o serviço às 5 horas da tarde, ele começava a beber. E quando víamos aquele homem vindo, descendo o morro, na bicicleta ali buzinando, ele tinha um monte de buzina diferente na bicicleta, ele começava aquela monte de buzina, a gente já sabia que ele estava trêpido, nem era bêbado, era trêpido. E ali ele passava sexta-noite, sábado à noite, domingo durante o dia, domingo à noite bebendo. Na segunda-feira, a sua falecida esposa tinha que ir lá na prefeitura e dizer que ele não iria trabalhar naquele dia porque ele estava doente, mas todo mundo sabia qual era a doença dele. Porém, um dia, aquele homem chegou na casa dos meus pais, por volta de 11 horas, quase meia-noite, a minha irmã ainda acordada, ele perguntou pela minha mãe. Minha irmã disse, a minha mãe já está deitada dormindo, meu pai está dormindo. E ele foi entrando casa dentro, foi lá no quarto dos meus pais, levantou, acordou meus pais e disse para minha mãe, Dona Maria, eu estava ali bebendo, fumando, jogando, cheirando rapé e Jesus me chamou. E eu quero aceitar Jesus. Aquele dia aquele homem fez uma decisão. No outro dia, na segunda-feira, que ele nunca ia trabalhar. Aquele homem, então, passou na frente da casa dos meus pais, 6h20 da manhã, e disse, Dona Maria não, Irmã Maria, tem culto hoje, eu quero que a senhora ir na igreja com a senhora e falar que eu aceitei Jesus. Aquele homem tem um testemunho bonito. Hoje ele teve um derrame nesses últimos meses, mas aquele homem sempre contou o seu testemunho, sempre falou daquilo que Jesus fez na vida dele. A sua vida mudou. E eu quero dizer para você, meu irmão, que você também pode testemunhar daquilo que Jesus fez. Agora, se você leva a vida normal, como todo mundo tem levado, se a sua vida não teve mudança nenhuma, você continua fazendo as mesmas coisas que fazia antes, vai ser um pouco difícil testemunhar para outras pessoas. E eu quero te dizer, quando você trata, você tem a sua experiência na sua vida, você é um expert sobre o que passou na sua vida. Também porque é difícil argumentar com uma experiência pessoal. Quando você dá a sua experiência pessoal, não tem como a pessoa argumentar com a sua experiência espiritual. Pessoal, digo. Na prática, seu testemunho pessoal é mais eficaz que um sermão. Muitas vezes o sermão não vai falar tanto ao coração da pessoa como o testemunho da sua vida. E a pessoa vê que você mudou, que você foi transformado, foi liberto. Porque as pessoas não creem. As pessoas que não creem naquilo que está sendo pregado, mas ela pode crer naquilo que a sua vida se tornou. Quando olhamos para a experiência em João, da mulher samaritana, as pessoas disseram depois, olha, nós cremos no que você falou. Outros disseram, nós cremos porque, não simplesmente o que você falou, porque nós vimos. Então,
Muitas vezes as pessoas veem os pastores como os verdadeiros profissionais, mercadores da fé. Mas elas podem ver você, podem me ver como um cliente satisfeito. Logo, eles dão mais crédito ainda. Quando as pessoas veem não simplesmente o sermão que está sendo pregado, não simplesmente o pastor que está falando, o missionário, o evangelista, o pregador, mas quando ela vê a transformação da sua vida, aquela transformação genuína, uma vida completamente diferente da que você levava antes, elas vão crer. Elas vão querer esse Jesus. Atos, capítulo 2, a partir do versículo 40, nós vamos ver que as pessoas, Deus levava, Deus acrescentava àquela igreja aqueles que iam sendo salvos. Por quê? Por causa do testemunho daquelas pessoas. Em Atos, fala que em Antioquia, o amor, a diferença de vida daqueles primeiros irmãos ali era tão grande que eles começaram a chamar eles de pequeno Cristo, de cristãos. No livro O Apóstolo dos Pés Sangrentos, fala de Saddam Sundassim, um indiano que converteu e teve uma vida transformada pelo poder de Deus. E certo dia os missionários chegaram em uma vila e começaram a falar de Jesus. E a população daquela vila disseram: olha, nós conhecemos Jesus, ele esteve aqui conosco, a semana passada ele estava aqui. E quando aqueles missionários foram ver, era a experiência, o testemunho, a vida transformada de Saddam Sundassim. Um homem que tinha um testemunho vibrante, porque a sua vida foi transformada. E hoje, meus amados, o que as pessoas estão vendo em nós? Nossa vida faz diferença no ambiente onde estamos? Ou nós estamos vivendo como todos eles? Quero deixar para você nessa noite. Faça a diferença, testemunhe com sua vida. Ganhe almas com sua vida, com o testemunho que Deus fez na sua vida. Estamos precisando muito disso. Precisamos de pessoas que têm a vida transformada, foram libertos e têm um testemunho vibrante para falar daquilo que Deus está fazendo, está fazendo na sua vida. Deus vos abençoe. Que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida. E eu quero orar nesse momento, nesse final. Pai, eu quero entregar cada um daqueles ouvintes nas tuas mãos. Cada um daqueles que estão ouvindo essa mensagem. Que o Senhor derrame unção, graça sobre cada um. Que cada um possa revisar a sua vida e ser verdadeiras testemunhas do Senhor. Ter uma vida transformada para testemunhar, para ganhar almas para o Senhor. Muito obrigado por esse momento, em nome de Jesus. Meus amados, que Deus os abençoe. Fique com Deus. É um prazer ter trazido essa mensagem até vocês. Muito obrigado. Que Deus te abençoe a sua vida, a vida da sua esposa, da irmã Ilka, missionária Ilka, e também da sua filha Larissa. E por que não os outros filhos também, que acompanham essa família abençoada, a família toda em nome de Jesus. Nossa oração é então que Deus venha protegê-lo e guardá-lo e abençoar a sua vida cada dia mais e mais, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe, meus amados.